Em Pernambuco, o sertão não guarda apenas o silêncio do sol. Existem segredos que nem as orações mais fortes conseguem esconder. E hoje, atendendo a vários pedidos nos comentários de alguns vídeos publicados aqui no canal, eu trago 3 relatos reais que aconteceram nas entranhas de Pernambuco. Histórias de curandeiras que enfrentaram o que a ciência não explica. Meu nome é Cícera, tenho 63 anos, moro na região metropolitana de Recife. Hoje em dia, eu nasci em Arco Verde e resolvi escrever isso. Tem maldade que a gente presencia e se não botar pra fora aquilo vai comendo a gente por dentro, sabe como é, né? Adoecendo a alma, então eu preciso repassar isso pra frente. Fui criada na reza, aprendi com minha avó a tirar quebranto e benzer menino doente. A gente faz isso por caridade e nunca cobra nada. Só que tem casos que fogem do natural, coisas que Deus permite que a gente veja para testar a nossa fé, e foi exatamente isso que aconteceu quando me chamaram para ir numa casa lá em Olinda. Uma família muito rica mandou um motorista me buscar na minha porta. Disseram que o filho mais novo estava definhando numa cama, não comia e nem abria os olhos, já fazia mais de uma semana, tadinho. Os médicos de hospital chique não achavam a doença de jeito nenhum. Então a mãe do rapaz me mandou chamar num desespero que dava dó. Cheguei na porta daquela casa e era uma daquelas construções antigas, com uns portões de ferro pesado, e logo que eu botei o pé na calçada eu senti um calafrio estranho, mas eu entrei segurando meu terço, porque a gente não pode recuar diante dessas precisões. A mãe me levou direto para o quarto do rapaz no andar de cima, e quando eu cheguei perto da cama, eu percebi logo de cara que o problema não era doença de corpo. O menino estava com os olhos virados e o corpo duro. Mas a presença ruim não vinha dele. Vinha das paredes daquele lugar. O mal não estava no rapaz. O mal respirava naquela casa. Eu comecei a rezar com meu ramo de arruda, pedindo proteção e tentando fechar o corpo do menino. Só que a cada reza que eu fazia, o clima no quarto ia ficando mais denso. A arruda murchou na minha mão em questão de segundos, secou como se tivesse passado pelo fogo. E a mãe do rapaz começou a passar mal no canto da parede, precisando ser amparada pelo marido. Eu entendi que a reza comum não ia servir. Eu precisava achar a raiz daquilo, então pedi para os pais saírem e me deixarem sozinha no quarto com ele. Eu sabia que corria um risco muito grande. Max, porque lidar com coisa antiga entranhada em parede de casarão é pedir para trazer a ruína para a própria vida, mas eu fechei a porta e comecei a benzer os 4 cantos do cômodo. Conforme eu jogava a água benta nos rodapés, uma mancha escura começou a brotar no reboco, bem embaixo da janela. Não era mofo e nem infiltração de água, era algo espesso manchando a tinta branca, crescendo de baixo para cima bem na direção da cama, e o menino começou a se debater de um jeito que a madeira da cama estalava quase quebrando. Eu fui chegando perto daquela mancha na parede, rezando alto sem parar, e notei que tinha uma fresta no assoalho de madeira bem ali, um buraco que alguém tinha tapado com cera muitos anos atrás, e a presença ruim vinha toda daquele buraco, sugando a energia do menino de propósito, se alimentando da juventude dele para conseguir se manter naquele casarão. Eu me ajoelhei perto do buraco com muita dificuldade por causa da minha idade. A madeira em volta estava gelada de doer os ossos, e eu pedi licença, e enfiei a ponta do meu crucifixo de ferro naquela fresta para tentar arrancar a cera velha. Eu precisava ver o que estava escondido ali debaixo antes que o menino apagasse de vez, porque a respiração dele já estava falhando. A cera foi quebrando e revelou um pedaço de pano enrolado, um tecido grosso e podre. Eu puxei aquilo com a mão esquerda e a sensação foi de colocar a mão num ninho de formiga. Uma dormência subiu pelo meu braço na mesma hora, me tirando as forças, mas eu puxei o pacote inteiro para fora do buraco e joguei no meio do quarto. Dentro do pano tinha um conjunto de dentes amarrados num cordão de couro, dentes velhos, e um pedaço de osso que parecia de dedo de criança, tudo sujo com uma terra preta que não era dali, e no momento que aquilo bateu no chão, o menino na cama deu um pulo para frente sentando de vez, olhando direto para mim com um olhar que não era o dele, um olhar de adulto com muita raiva. Ele abriu a boca para falar, mas a voz que saiu não combinava com o rapaz. Era uma voz pesada e seca de quem não bebe água faz tempo, dizendo que se eu tirasse aquilo dali, eu ia tomar o lugar dele na cama, ameaçando a minha própria vida. Max, tentando usar o medo para me fazer desistir do serviço e ir embora.
Eu segurei o terço firme e respondi que a minha vida quem cuida é quem tá lá em cima. E mandei ele soltar o rapaz. Eu juntei aquele pacote do chão e levei para o banheiro do quarto. Precisava desfazer a amarração com água corrente antes de queimar tudo. E enquanto eu lavava aquilo na pia, o espelho na minha frente começou a embaçar sozinho. O menino levantou da cama e veio andando devagar até a porta do banheiro. Com os braços soltos do lado do corpo, só observando o que eu estava fazendo, eu não podia parar a reza de jeito nenhum. Então continuei esfregando os dentes e o osso debaixo da torneira para tirar aquela terra de cemitério, pedindo aos meus guias para levarem aquela entidade para longe daquela família. Mas quando a terra terminou de descer pelo ralo, a situação ficou muito pior do que eu imaginava, porque o menino não deitou de volta na cama. Ele deu um passo para dentro do banheiro e trancou a porta atrás de nós dois, me encurralando naquele espaço pequeno, e a luz do teto apagou de uma vez, me deixando sem conseguir enxergar um palmo na frente. Eu fiquei presa naquele breu total dentro do banheiro, com a porta trancada, Max. E a respiração daquele rapaz estava tão perto do meu rosto que eu sentia o bafo quente na minha pele. O ar ficou pesado, parecendo que a gente estava debaixo d'água. Eu não conseguia enxergar um palmo na frente do nariz. Mas a presença me empurrava contra os azulejos gelados da parede. Eu não recuei 1 centímetro sequer. Porque a gente aprende desde cedo que o medo é o prato cheio para esse tipo de praga. Eu sabia que se eu demonstrasse fraqueza, a coisa ia tomar conta de mim também. E nós dois íamos cair ali mesmo naquele piso. Então eu levantei a mão direita segurando o meu crucifixo de madeira direto na direção de onde vinha a respiração pesada. E comecei a rezar o Salmo 91 em voz alta, sem gaguejar e sem engolir as palavras. A voz do menino respondia com uns grunhidos grossos, raspando a garganta, tentando cobrir a minha reza. Ele bateu as 2 mãos na pia de mármore, quebrando o espelho que estava na nossa frente, e os cacos de vidro voaram pelo chão todo, fazendo uma bateção medonha. Mas eu continuei rezando cada vez mais alto, pedindo para São Miguel Arcanjo cortar aquela amarra e despachar o que não prestava para o lugar de merecimento. Num solavanco muito forte, o corpo do rapaz amoleceu de vez e despencou no chão frio do banheiro, caindo pesado, batendo a tua cabeça e os ombros nos azulejos, e no mesmo instante a lâmpada do teto piscou e voltou a acender, clareando o estrago. O banheiro estava revirado e o cheiro de terra queimada empesteava o lugar inteiro e ardia no olho. Eu destranquei a porta puxando o trinco com força e chamei os pais dele que estavam chorando ajoelhados no corredor do lado de fora. O menino acordou logo depois meio zonzo, sem lembrar de absolutamente nada do que tinha acontecido. Ele olhava para as próprias mãos, muito confuso com a roupa suja. A mãe dele me abraçava e oferecia dinheiro e tirava as joias que usava no pescoço para me entregar. Mas eu recusei tudo, porque o dom não se vende, e quem cobra por isso acaba pagando muito caro de outro jeito. Eu só avisei pro pai do rapaz que eles precisavam tirar a família de lá e se mudar daquele casarão o mais rápido possível, porque aquela terra estava doente desde a raiz e o que eu tirei debaixo do assoalho era só a ponta do problema. O mal verdadeiro estava na fundação da casa e ia voltar a procurar um hospedeiro mais cedo ou mais tarde com mais fome ainda. Eu catei minhas coisas e fui embora para minha casa com o corpo doendo demais e a perna arrastando de cansaço. Sabendo que cumpri minha parte, mas com a certeza de que aquele lugar em Olinda nunca mais ia ter paz. E esse caso me marcou muito até hoje, mas não chega nem perto do que aconteceu com uma comadre minha, no interior do estado, uns anos atrás. A segunda história que eu trago para você, Max, é de uma rezadeira, muito conhecida lá pro lado de Salgueiro. O nome dela era Dona Maria das Graças, uma mulher forte, de pele curtida, de sol, que benzia o povo da roça e não deitava a cabeça para nada desse mundo. Até o dia em que o delegado da cidade mandou a viatura buscar ela, no meio da madrugada, buzinando alto na porta da casa de taipa dela. Não era para benzer gente viva dessa vez. A polícia estava com um problema muito grande no necrotério da cidade e o médico legista não conseguia encostar nos equipamentos para trabalhar, porque toda vez que ele tentava chegar perto do corpo de um homem que tinham achado atirado numa estrada de terra no meio da caatinga, os instrumentos de ferro voavam das bandejas e as portas das salas batiam sozinhas, fazendo um estrondo de ensurdecer os guardas. Dona Graças chegou no prédio do necrotério e encontrou os policiais tudo do lado de fora, fumando sem parar e rezando baixo com o terço enrolado na mão.
O legista estava pálido encostado na viatura, suando frio na madrugada nordestina. E explicaram para ela que o defunto era um fazendeiro muito temido na região por ser um homem muito ruim, um sujeito que tomava a terra dos pequenos e maltratava os animais por puro gosto de ver o sofrimento. Ele tinha morrido de um jeito muito estranho, engasgado com um pedaço de osso no meio do pasto dele, sem ninguém por perto para acudir. E agora, o corpo não aceitava ser tocado de jeito nenhum para fazer a liberação do enterro. A comadre. Graças apertou o chale de lã no ombro e disse que ia entrar sozinha para resolver a pendência daquela alma encardida. Ela desceu a rampa de cimento do necrotério e o cheiro de formol com produto de limpeza forte ardia muito no nariz descendo pela garganta. Mas ela não se importou e foi direto para a sala onde o corpo estava coberto com um lençol branco grosso em cima da mesa de metal no meio do cômodo. A sala de azulejo branco refletia a luz amarelada e bem fraca do teto. A Graças parou bem na ponta da mesa, puxando do bolso do avental o ramo de pinhão roxo que ela sempre carregava, amarrado com fita vermelha, e antes dela conseguir abrir a boca para começar a primeira oração de descarrego, o lençol que cobriu o rosto e o peito do homem começou a esticar bem devagar, como se ele estivesse puxando muito ar para dentro do pulmão de novo. A barriga dele inflou e desinchou umas 3 vezes, fazendo o pano subir e descer na frente dela. E a Graça sabia melhor que ninguém que morto não respira. Aquilo era a ruindade acumulada que estava presa na carne dele, tentando de todo jeito achar um buraco para escapar antes de descer para a cova fria. Ela molhou o pinhão roxo num vidrinho de água de flor de laranjeira e bateu com muita força no peito do defunto, por cima do lençol mesmo, ordenando alto que a praga deixasse o corpo de uma vez por todas e fosse prestar contas na justiça divina. E no momento da pancada, a boca do homem abriu debaixo do pano num estalo seco muito alto, destravando o osso do maxilar, cuspindo para o alto um líquido escuro grosso que não era sangue humano. Era um barro preto fedorento que espirrou na mesa inteira, sujando até o teto da sala. Aí o negócio piorou de vez, Max, porque a Graças me contou que a sensação dentro daquela sala pesou de um jeito tão absurdo que faltava ar para ela respirar e o peito apertava. As gavetas grandes de lata embutidas na parede, onde eles guardam os outros corpos esperando reconhecimento, começaram a bater rangendo o metal pesado sem parar. Batiam num ritmo constante e forte, como se as portas quisessem abrir de dentro para fora. Forçando a tranca de ferro, a energia pesada daquele fazendeiro estava contagiando os outros mortos que já estavam descansando ali, no frio da pedra. Ela apertou os olhos com força e ignorou a bateção ensurdecedora das gavetas. Focou a cabeça só no corpo do homem estirado na mesa de metal na frente dela. Ela puxou do bolso da saia uma tesoura pequena de costura muito afiada e abriu a camisa dele, rasgando o tecido duro com pressa e sem cuidado nenhum. E quando o peito dele ficou pelado, ela viu que a pele enrugada estava marcada, com uns desenhos muito antigos que pareciam cicatrizes feitas a ferro quente no pasto, umas marcas cruzadas de couro queimado, que ele devia ter feito muito tempo atrás, na juventude, para fechar algum pacto pesado no meio do sertão brabo, em troca de riqueza. E a Graças entendeu na mesma hora que não adiantava só benzer com o ramo daquele jeito, ela precisava quebrar a marcação feita na carne dele para liberar a alma de vez. E enquanto ela pegava um punhado de sal grosso na algibeira para esfregar em cima daquela cicatriz grossa, a mão gelada e dura do defunto subiu de supetão, rasgando o lençol, e agarrou o pulso dela com uma força tão descomunal que ela quase gritou de dor, sentindo o osso estalar. O homem continuava de olho completamente fechado e com a pele toda roxa e manchada de defunto apodrecendo, mas a mão dele apertava o braço da Graças, amassando a carne e os tendões dela parecendo um alicate de ferro de ferreiro. Ela não tentou se puxar para trás de jeito nenhum, porque sabia que a força não vinha de músculo vivo, vinha direto da entidade maligna que estava agarrada, usando aquele resto de corpo podre como casca. Ela usou a mão esquerda que estava solta e despejou o punhado de sal grosso inteiro dentro da boca escancarada dele, empurrando goela abaixo, sujando os dentes de barro, e puxou a tesourinha com o outro dedo, cravando a ponta de leve, bem no meio do cruzamento da cicatriz do peito dele, só o suficiente para sangrar a marca do pacto feito nas encruzilhadas. E assim que a ponta afiada de metal cortou a pele seca do defunto, escorrendo uma gota de sangue preto, a mão que apertava o braço dela soltou na mesma hora, perdendo a força
e caindo frouxa e muito pesada do lado do corpo, batendo no metal da mesa. As gavetas de lata do necrotério pararam de bater de uma vez só, e o silêncio engoliu a sala toda de novo num instante, como se nada tivesse acontecido. Um silêncio muito pesado e surdo que deixava o ouvido zumbindo por dentro. A Graças limpou o suor frio da testa, tremendo um pouco, e foi até a porta chamar o médico para entrar logo, avisando que o caminho estava limpo e que eles podiam mexer e fechar o caixão do homem rapidamente. Mas ela fez questão de avisar muito sério para o delegado para trancar aquele túmulo com cadeado muito grosso na corrente, porque a terra abençoada do cemitério não ia aceitar aquele corpo imundo com facilidade e ele ia tentar voltar para assombrar a família. A Graça saiu andando daquele necrotério pela madrugada afora, pisando firme sem olhar para trás nenhuma vez sequer, e voltou para a roça dela de carona na caçamba de uma caminhonete. Ela ficou 3 dias inteiros de cama ardendo em febre alta sem conseguir comer um grão de arroz ou beber água direita. E o pulso dela amanheceu marcado com 5 dedos pretos e muito fundos que demoraram meses de compressa de erva para sumir da pele marcada. E ela me confessou que até hoje, Max, quando precisa passar de charrete pela estrada de terra abandonada, perto da antiga fazenda daquele homem, ela ainda escuta nitidamente o som metálico e seco das gavetas do necrotério batendo no meio da madrugada vindo do pasto vazio. Mas ela segue puxando a rédea do cavalo e rezando o caminho todo sem baixar a cabeça para assombração nenhuma. Porque quem trabalha com a luz prestando caridade não pode dever absolutamente nada para o medo. E a gente aprende a conviver com as cicatrizes, que a vida no sertão não fecha nunca. E tudo isso nos puxa direto para o terceiro relato dessa nossa noite de hoje, que de longe é o mais perturbador e o mais pesado de todos que eu já ouvi na vida batendo perna por esse Nordeste. Este relato é de uma senhora franzina e muito miúda chamada Nina, que trabalhava como parteira e benzedeira ao mesmo tempo, curando mulher e criança. Ela foi chamada às pressas, batendo na porta de madrugada, numa noite de tempestade, fora de época muito forte, para ajudar a mulher de um criador de gado rico que estava em trabalho de parto na casa grande da fazenda principal. Mas o que estava para nascer naquela noite chuvosa e barulhenta não era para ter nascido de jeito nenhum em lugar nenhum desse mundo. E o que a Nina encontrou debaixo das cobertas ensanguentadas daquela cama de jacarandá mudou a cabeça da pobre coitada para o resto dos dias dela. Ela me contava isso chorando sentada no banco da igreja e pedindo perdão a Deus o tempo todo pelo que teve que fazer para salvar o resto daquela família da maldição de sangue que infestou o quarto. A comadre Nina era daquelas mulheres antigas que não tinham medo de cara feia nem de tempo ruim, Max. Ela cruzava a Caatinga a pé se precisasse para acudir uma mãe em trabalho de parto, mas na noite em que bateram na porta dela em Pedra Queimada, a tempestade estava tão absurda que a água descia do céu parecendo chumbo, arrancando os galhos das juremas e alagando os caminhos de terra batida. O capataz da fazenda estava montado num cavalo preto ensopado, gritando desesperado pro meio do terreiro dizendo que a patroa dele estava morrendo em cima da cama e que o menino não queria sair de jeito nenhum. A Nina pegou a sacola de pano com as ervas dela, a tesoura benta de cortar umbigo, e montou na garupa do bicho sem pensar 2 vezes, cruzando aquele breu debaixo de raio e trovão até chegar na casa grande da propriedade, uma construção enorme de alvenaria cercada por um alpendre largo de madeira escura. Quando ela pisou na sala da casa, o silêncio dos funcionários era de assustar qualquer um. Ninguém conversava e as criadas estavam todas encolhidas perto do fogão a lenha, chorando baixinho com as mãos na cabeça. O fazendeiro andava de um lado para o outro com um rifle na mão e uma cara de quem estava prestes a cometer uma loucura. Ele pegou a Nina pelo braço com tanta força que deixou o vergão roxo e empurrou a velhinha direto para o quarto dos fundos, onde a da esposa dele estava deitada. O quarto estava quente demais, parecendo um forno, e tinha um cheiro esquisito impregnado nos lençóis. Um odor forte de carniça misturado com azedo que fazia o estômago dar voltas na mesma hora. A mulher estava estirada na cama de jacarandá, com a barriga enorme e completamente pontuda para cima. Mas a pele dela estava cinzenta, quase roxa, e ela não gritava de dor. Ela só dava uns gemidos curtos, rastejando a garganta, parecendo um bicho, agonizando na cerca de arame. A Nina lavou as mãos numa bacia de ferro, puxou a coberta para ver a situação do nascimento e o sangue dela congelou nas veias, quando olhou para o meio das pernas da mulher.
Não tinha água de parto e nem sangue normal escorrendo. O lençol estava encharcado com uma gosma escura e grossa que parecia óleo de motor usado. E no canal do parto a cabeça da criatura já estava apontando para fora. Mas não tinha cabelo e nem pele de gente. O que estava saindo era uma carcaça dura, cheia de escamas pequenas e cinzentas que brilhavam no escuro do quarto. As unhas da Nina enterraram no próprio terço, enquanto ela percebia que aquilo não tinha sido gerado por obra de Deus. A parteira tentou dar um passo para trás para correr daquele quarto, mas o fazendeiro trancou a porta pelo lado de fora, com a chave na fechadura de ferro, gritando que se o filho dele não nascesse vivo, ninguém saía vivo dali de dentro naquela noite. Sem escolha nenhuma, a Nina se ajoelhou na ponta da cama, rezando a oração de Santa Margarida, para o parto clarear, mas quando ela encostou as duas mãos na barriga da mãe para empurrar o bicho para baixo, a pele da mulher esticou tanto que rasgou em 3 pontos perto do umbigo, abrindo umas frestas profundas de onde saía um ar morno e fedorento. O monstro lá dentro deu um solavanco violento e começou a morder a carne da própria mãe por dentro para conseguir rasgar o caminho mais rápido. A mulher na cama deu um último suspiro muito longo, e os olhos dela viraram completamente ficando brancos, morrendo ali mesmo na frente da Nina, enquanto a barriga continuava a se mexer sozinha, com as patadas que a criatura dava nas costelas do cadáver. O desespero tomou conta da Nina de um jeito que a respiração dela sumiu. As velas que clareavam o criado mudo apagaram todas juntas com um sopro frio que veio de debaixo da cama, e no escuro completo ela só escutava o som da carne rasgando, e os ossos da bacia da falecida estalando conforme o bicho forçava a saída. Ela tateou no escuro até achar a tesoura de ferro benta na bacia, e ficou esperando com o braço estendido, tremendo mais que folha verde no vento, quando um raio imenso caiu bem no meio do terreiro da fazenda, clareando o quarto inteiro pela janela, por 2 segundos, e nesse clarão ela viu a criatura, terminando de sair do corpo da mãe e subindo em cima do peito do cadáver. O bicho tinha o tamanho de um menino de colo, mas as pernas eram compridas e tortas, como as de um bicho da caatinga. A cabeça não tinha nariz e a boca ia de uma orelha até a outra cheia de dentes finos e pontudos como agulha de costura. O bicho virou o pescoço devagar na direção da Nina e deu um guincho agudo que parecia o choro de uma criança sendo sufocada, mas com uma maldade tão nítida nos olhos amarelos que a parteira soube que se aquela praga saísse daquele quarto ela ia limpar a cidade inteira e não ia sobrar uma alma viva em pedra queimada. Ela se jogou para frente em cima da cama com todo o peso do corpo franzino dela e cravou as 2 lâminas da tesoura benta direto no pescoço escamoso do monstro, antes que ele conseguisse pular no chão. O bicho começou a se debater com uma força absurda, arranhando os braços da Nina com as unhas compridas pretas, rasgando a carne dela até aparecer o osso do pulso. O sangue dela se misturou com a gosma preta que espirrava da ferida da criatura, empastando o lençol e as paredes da cabeceira. A montanha-russa de horror ali no escuro parecia não ter fim, mas, porque o bicho não morria fácil, ele agarrou o pescoço da Nina com as 2 mãos frias e começou a apertar, tentando sufocar a velhinha. A força daquela coisa era maior que a de 3 homens adultos juntos, e a visão da parteira foi ficando cheia de pontos pretos por causa da falta de ar. Ela sentia que ia apagar a qualquer segundo, e que o mal ia vencer aquela batalha dentro da fazenda abandonada. Mas com o último resto de força que tinha na alma, ela juntou as 2 mãos no cabo da tesoura e girou o ferro, contudo quebrando a espinha da criatura, num estalo seco que ecoou por cima do barulho dos trovões lá fora. O monstro deu um último tremor longo, esticando as patinhas traseiras e amoleceu em cima do cadáver da mãe, derretendo num líquido escuro e fedorento que corroeu o colchão e a madeira da cama em poucos minutos. A Nina caiu de joelhos no chão, batendo a cabeça no estrado de madeira, tossindo muito e cuspindo o sangue que tinha entrado na boca dela durante a briga. A tempestade lá fora parou de repente num corte seco, deixando apenas o barulho dos sapos no terreiro e o silêncio de morte cobrindo a casa grande. O fazendeiro abriu a porta com o rifle na mão e quando olhou o quarto revirado com a esposa morta e aquela poça de podridão preta no meio da cama, ele caiu de joelhos chorando. Feito menino novo, perdendo o juízo de vez ali mesmo, a Nina não disse uma palavra para ele, e nem para os funcionários da sala. Ela só pegou a sacola dela do chão com as mãos em carne viva e saiu andando a pé pela estrada de terra,
de volta para a Pedra Queimada de madrugada. Ela passou o resto da vida com os braços cobertos de cicatrizes fundas que nunca fecharam direito e que coçavam toda vez que o tempo mudava para a chuva no sertão. E ela me jurou de pé junto antes de falecer que a pior parte de tudo não foi a briga com o bicho no escuro e nem ver a mãe morrer daquele jeito rasgada por dentro, o que tirava o sono dela todas as noites e fazia ela acordar gritando no meio da madrugada. Era lembrar que antes de girar a tesoura e quebrar o pescoço da criatura, o monstro olhou bem no fundo dos olhos dela e falou perfeitamente o nome completo da Nina, com a mesma voz que o filho dela, que tinha falecido há 20 anos atrás, tinha quando era vivo, mostrando que aquela coisa sabia exatamente como machucar o coração de uma mãe para tentar salvar a própria pele. Essa história de pedra queimada que a comadre Nina guardou no peito até o dia da sua partida deixa claro que o nosso sertão esconde mistérios antigos demais, coisas que cruzam as gerações e cobram o preço em sangue de quem se mete no caminho. E se eu estou te contando tudo isso agora, Max, não é apenas para ilustrar o canal ou dar um sustento para os seus vídeos da madrugada. A verdade por trás desses 3 acontecimentos carrega um nó cego que amarra Olinda, Salgueiro e aquela fazenda maldita num ponto só. Um ponto que eu só consegui compreender agora que a velhice me alcançou e as forças começaram a sumir dos meus braços. Porque o demônio não cria nada novo. Ele apenas repete os mesmos caprichos usando a fraqueza dos homens que querem mandar mais do que devem. E cada um desses 3 casos que eu presenciei ou soube por boca de comadre legítima lidava com a mesma linhagem de gente ruim. Uma família antiga de coronéis que achava que podia comprar a terra, a vida e até o destino das almas com ouro e pacto feito no meio da caatinga seca. Aquela casa antiga de Olinda pertencia justamente aos netos do fazendeiro que a comadre Graças teve que segurar na mesa do necrotério em Salgueiro. Aquele homem que tinha o peito marcado a ferro quente com o sinal do trato, e o bicho escamoso que a Nina arrancou da barriga daquela pobre coitada em Pedra Queimada era o fruto maldito do começo dessa linhagem, uma herança de maldade que foi descendo de pai para filho, feito uma doença de sangue que nenhuma bênção consegue arrancar por completo. A família rica de Olinda tentou abafar o caso. Pagou caro para limpar o reboco da parede e vender a propriedade para um grupo de estrangeiros construir um hotel. Mas o chão dali já estava condenado, de um jeito que ninguém prospera. Os novos donos perderam tudo em menos de 1 ano. 2 operários caíram do telhado sem explicação nenhuma durante a reforma, e o lugar acabou fechado pela prefeitura, virando uma ruína cinzenta no meio da cidade histórica, onde ninguém tem coragem de encostar o pé depois que o sol se esconde atrás da igreja. Lá em Salgueiro, a situação do túmulo do fazendeiro causou tanta falação que o padre da paróquia precisou ir pessoalmente ao cemitério jogar 3 baldes de água benta em cima da lápide de concreto, porque os moradores das casas vizinhas juravam que toda madrugada de lua nova, o gado do pasto vizinho se juntava em volta do muro do cemitério, olhando fixo para a cova dele. Os bichos ficavam parados sem comer e sem deitar, apenas observando o túmulo, como se estivessem esperando o dono levantar para dar a primeira ordem do dia. A herança daquele homem espalhou desgraça por toda a região. Os filhos brigaram na justiça pelas terras e terminaram matando uns aos outros na faca por causa de farsa de documento. E hoje em dia a fazenda dele é um pedaço de mato seco onde nem o mandacaru consegue brotar da terra rachada, mostrando que o desfecho de quem vende a alma para ter poder no sertão é sempre a ruína completa e o esquecimento mais absoluto. A comadre Nina, depois daquela noite de tempestade, nunca mais foi a mesma cristã. Ela largou o ofício de parteira de uma vez por todas, trancou a tesoura benta dentro de uma caixa de ferro e jogou a chave no meio do rio São Francisco para ninguém nunca mais ter o perigo de abrir. Ela passou os últimos anos de vida trancada dentro de casa, rezando, o terço de hora em hora, com as portas e janelas pregadas com caibro de madeira por dentro, porque ela dizia que o bicho que ela matou não tinha ido embora deste mundo sozinho, que aquela coisa era apenas um pedaço de uma praga muito maior que continuava rastejando por debaixo da terra seca do sertão, procurando uma brecha para terminar de nascer em outra família de coronel ganancioso. Ela faleceu dormindo com as mãos postas no peito, mas o semblante dela no caixão era de tanto pavor que o homem do velório teve dificuldade para fechar as pálpebras dela, provando que o terror que ela enfrentou naquele quarto de fazenda ficou gravado na alma até o último suspiro.
E agora eu preciso te confessar o motivo real de ter te enviado essas histórias. Justamente nesta noite de hoje, Max. Eu moro aqui nesse bairro calmo, na região metropolitana de Recife, faz mais de 20 anos. Uma casa de tijolo forte, com grade na frente e vizinho dos dois lados. Achando que a distância do sertão e a iluminação da rua iam me manter protegida das lembranças e das obrigações da reza que eu carreguei na juventude. Só que o passado não morre de velhice e nem se perde no caminho da estrada de rodagem. Faz 3 dias que eu não consigo pregar o olho direito porque a mancha preta que eu vi brotar no reboco da casa de Olinda começou a aparecer bem no rodapé da parede do meu próprio quarto, uma umidade escura que cresce de baixo para cima perto da minha cama. E toda vez que eu sento na cadeira para escrever esse relato para você, eu percebo que a mancha aumenta de tamanho, subindo pelas tomadas e cobrindo a pintura branca da parede feito uma praga viva. Eu tentei jogar água benta e esfregar o ramo de arruda que eu ainda mantenho no quintal, mas as folhas secaram na minha mão na mesma hora, exatamente como aconteceu no quarto daquele rapaz anos atrás. A minha perna direita, que já é fraca por causa da idade, pesou tanto que eu mal consigo arrastar o pé pelo corredor para ir até a cozinha. Eu sinto que a energia que sustentava essas 3 assombrações do sertão descobriu que eu sou a última rezadeira viva que conhece o segredo da linhagem deles. A última pessoa que sabe o que aconteceu de verdade dentro daquele necrotério e daquela fazenda de pedra queimada. E eles não querem deixar essa história guardada em papel para o mundo tomar conhecimento do que o mal é capaz de fazer nas entranhas de Pernambuco. Enquanto eu digito essas últimas linhas no aparelho, a lâmpada do teto da minha sala começou a piscar do mesmo jeito que piscou no banheiro de Olinda, diminuindo a força até me deixar quase na penumbra. Eu escuto o barulho da madeira do meu guarda-roupa estalar, como se tivesse alguém forçando a lateral dele por dentro para conseguir sair. E o pior de tudo é que eu sei que não adianta eu gritar pelo socorro dos vizinhos, porque o que está vindo cobrar a conta não liga para a parede de tijolo ou tranca de ferro de cidade grande. Eu vou deixar esse texto enviado de uma vez, antes que a luz apague por completo. E se você não receber mais nenhuma mensagem minha depois dessa noite, Max, você já sabe muito bem qual foi o fim que a última rezadeira de Arcoverde levou por ter tido a coragem de quebrar o sigilo dessas histórias. O relato termina aqui porque a minha obrigação com a verdade está cumprida, mas o perigo agora mudou de endereço e vai passar para quem tiver a audácia de ouvir essas palavras no escuro da madrugada. Porque o mal adora se alimentar da curiosidade dos inocentes. E agora que vocês conhecem a linhagem de Pedra Queimada, a atenção deles vai se voltar para cada um de vocês que ficou acordado até o final para escutar os segredos do sertão. Guardem bem os seus terços e não olhem para o rodapé da parede antes de dormir. Porque o que respirava naquelas casas antigas continua procurando um novo lugar para fazer morada. Rapaz, puxa a cadeira aí, toma um gole de café comigo porque depois de ouvir um relato desses, a gente precisa dar uma respirada. Essa mensagem que a dona Cícera mandou para mim pegou de um jeito diferente. Sabe, a gente fica aqui na correria pensando no trabalho, nos boletos, no cansaço do dia a dia e acaba esquecendo que tem um Brasil profundo, um interior que funciona numa frequência totalmente diferente da nossa. Aí você me pergunta, Max, meu amigo, isso aí aconteceu de verdade? Olha, olhando bem nos teus olhos aqui nessa mesa, eu te digo que não sei. Brincadeiras à parte, pessoal. Pode ser a mais pura e cruel realidade de uma senhora que carregou esse fardo e essas marcas na pele a vida inteira lá no interior de Pernambuco. Mas também pode ser a mente brilhante de algum inscrito aqui do canal, um baita escritor, que sabe exatamente como mexer com a nossa cabeça e criar uma história perfeita para a bala calada da noite. Quer saber a real? No fim das contas, o que importa não é o carimbo de vistoria da verdade. É o respeito pelo mistério. A dúvida é o que deixa a nossa caminhada interessante, é o que faz a gente lembrar que o ser humano, com toda a sua ciência e tecnologia, ainda fica completamente desarmado quando o desconhecido resolve bater na porta. Sendo um fato real ou uma grande criação que me enviaram, o peso dessa narrativa bota a gente para pensar sobre o tamanho das escolhas que a gente faz na vida.
E se você curte esse tipo de mistério pesado que te prende do início ao fim, clica no produto que está aparecendo aqui embaixo na tela do YouTube Shopping e garante o livro O Diário de Haas. É o tipo de leitura perfeita para devorar antes de dormir. Garante o seu aí. Agora, vamos fazer esse canal barulhar de verdade. Se essa sequência de histórias mexeu com você e te fez olhar para o canto do quarto, não sai daqui sem deixar o seu gostei. Isso ajuda demais o canal que vocês amam a continuar de pé. Manda esse link pro seu amigo que jura que não tem medo de assombração, joga no grupo da família e vamos ver quem tem coragem de ouvir tudo no escuro. E deixa a tua opinião aqui nos comentários. Você acha que a ruindade de uma família pode mesmo passar de pai para filho pelo sangue? Ou cada um escolhe o próprio caminho? Quero ver essa aba de comentários bombando hoje. Não vai dormir ainda não? A noite é uma criança? Clica nesse vídeo que está aparecendo na sua tela agora. O Preço da Vingança. 3 relatos de quem tentou o mal e recebeu o dobro. E não se esqueçam, tranquem bem as portas. Até a próxima!